Você já se perguntou se existe algo errado com você? De ter dias que você acorda sem muita vontade de fazer as coisas, de viver o dia, como se existisse uma falta de esperança, uma vontade de não fazer nada, até que as coisas em volta estão bem. Você está bem de saúde, aparentemente, você tá tudo certo em casa, as coisas não estão mal, poderiam estar melhor, mas você sente uma sensação de vazio ou uma sensação de alguma coisa tá errada ou não tá alinhado com você, um cansaço que você não sabe explicar, que não é um cansaço físico, mas também não é emocional. É uma falta de energia, uma falta de vontade, mas tá tudo bem. Você já se sentiu assim? Por várias vezes essas questões me deixaram em conflito e por isso eu resolvi me aprofundar e entender um pouquinho mais o que é esse campo energético, o que é esse campo espiritual que às vezes afeta a minha energia vital e me deixa em um dia me sentindo dessa forma, me sentindo meio bagunçada. Se você já se sentiu assim, eu acho que esse vídeo pode ser para você. Durante essa semana que eu fiquei criando roteiro, que eu me aprofundei sobre o campo energético e espiritual para entender o que exatamente eu gostaria de falar, sobre a profundidade do que eu queria trazer, do entendimento sobre o que eu queria trazer dentro do campo energético e espiritual. Porque são campos que eu tenho a sensação que as pessoas não se aprofundam, não entendem a partir de um olhar interno. Tanto o campo energético como o espiritual, você sempre tem, a maioria das pessoas, e até eu mesma durante muito tempo, vi esses campos como algo ou lá em cima ou fora de mim, como se a energia fosse parte dessa condução elétrica que liga a luz, que faz as coisas funcionarem. Mas eu nunca tinha me visto com essa profundidade, com esse olhar energético, sabe? E eu tenho a sensação também que assim como já foi para mim, já é para algumas pessoas e também já foi para algumas pessoas, até elas terem esse entendimento mais amplo, mais expansivo sobre isso. Porque quando a gente fala assim, você é energia, tudo vibra, a gente não tem, a gente é como se isso fosse um pouco limitado. Parece que é uma forma de falar para você entender. E não é. É literal, nós somos energia. Se eu, por exemplo, se eu perguntar para você, quem é você? Muito provavelmente você deve falar assim para mim, eu sou fulano de tal. Você vai trazer seu nome, você vai trazer sua profissão, você vai trazer o que você faz, o que você tem, de quem você é filho. Você vai trazer coisas no campo material. Muito dificilmente, a não ser que as pessoas já estejam nesse caminho, ela vai trazer a ideia de que, eu sou um ser espiritual, eu sou um ser energético, eu sou energia em expansão, eu sou energia em movimento. Você escuta isso de pessoas que já estão mais aprofundadas dentro disso. E, a, e não é a maioria, né? E aí eu quero trazer esse olhar dentro do assunto de hoje, como se olhar dessa forma, como perceber essa expansão, trocando algumas inversões, trocando alguns pontos, tendo alguns entendimentos de formas sutis, que muda tudo. Como isso expande a sua energia vital, como isso faz toda a diferença e te faz ver o mundo de forma diferente, sentir o mundo diferente, entender o mundo de forma diferente.
Então é sobre isso que eu quero trazer aqui e mostrar para vocês. E aqui eu quero começar com uma pergunta. Se eu tirar o seu corpo, tiro todos os seus órgãos, tiro a sua pele, tiro tudo seu, o que sobra? O que tem aí dentro? Qual é a composição? Você some? Você desaparece? Ou existe algo aí dentro de você? Que energia que tem aí dentro de você? O que vibra aí dentro de você? É muito comum a gente ter a ideia de que nós somos um corpo com espírito dentro. Um corpo com órgãos que vibram ou com energia dentro. E não é essa a ordem dos fatores. É o contrário. Nós somos um espírito, nós somos um campo energético que tem um corpo. E entender isso é algo que faz muita diferença na percepção do ser. Porque quando você entende que você primeiro é energia, que você primeiro foi feito através da energia, depois teve um coração, depois teve uma pele, depois teve um cérebro. Você primeiro foi algo ali antes de ser tudo isso que você é. E aí você começa a entender a dimensão do que você é. De onde você pode e o que você pode acessar, o que você pode fazer. Porque você é algo antes da matéria. E aqui, falar sobre isso, parece que durante muito tempo eu acreditei que isso era algo mais religioso, algo tipo, você é espírito, algo que leva muito ali pro espiritismo. E cara, isso é tão além. Você é isso antes mesmo de existir qualquer tipo de religião, doutrina, dogmas, paradigmas, qualquer coisa. Você é um espírito antes disso. Você é energia antes disso. E aqui é interessante a gente trazer como se você fosse um rádio, como se essa envoltura aqui externa sua fosse um aparelho de rádio. E que você agora, através da sintonização desse rádio, que são as suas cordas vocais, você consegue expressar a sua energia, você consegue dizer o que a sua energia está sentindo. Você, através dessa sintonia, você consegue trazer e nomear os sentimentos que essa energia está tendo. Entende? Imagina assim, uma flor. A flor, ela não tem esse canal. Ela é só essa parte vibracional. Entende? Os animais, eles já conseguem mais expressar do que nós. E esse poder de sintonizar e poder expressar e poder fazer o verbo, poder falar o que você está sentindo, coisa que uma planta não consegue fazer, mas ela está sentindo, ela tem tudo que você tem, só que ela não expressa isso com palavras, não expressa isso com gestos, com feições. E aí a gente acha que isso não existe. A gente foi moldado, foi criado, foi feito numa estrutura onde agora o que está lá dentro, essa essência, agora ela consegue se expressar, ela consegue dizer qual é o propósito dela no mundo, o que ela veio fazer, qual é o tamanho da sua expansão. E a gente está vivendo num mundo onde abafa isso. E para pensar, durante quanto tempo você acreditou que você é material? Antes de qualquer coisa. Quantos milhares de anos você acreditou que você é um corpo com espírito dentro? Não é muito doido pensar isso? Eu sei que às vezes parece, ainda mais nesse mundo muito material ainda, pensar que
falar desse jeito parece coisa meio de doido, parece que a pessoa tá dando umas viajadas. O que aconteceu com aquela pessoa? Tá falando coisa mais assim. E cara, quando você começa a entender isso, entender a expansão de tudo isso e como isso é grande, as pessoas te acharem doido não é mais algo que te afeta ou que faz você questionar. Porque você começa a sentir a expansão do seu espírito. Porque é como se você estivesse agora dizendo quem você é. E que agora, eu por ser um espírito, ser um ser com energia mesmo, que agora tem um corpo para expressar isso, me dá propósito, me faz ter mais vontade de viver, me faz entender melhor o porquê que eu tô aqui. Ou não entender de fato o que eu tô fazendo aqui, porque eu ainda tô nessa busca, não sei em que momento da sua busca você tá, mas pelo menos agora eu já começo a entender o propósito de fato, e que existe um propósito, e durante muito tempo eu achei que esse propósito era como se fosse assim, mais ligado também ao profissional, sabe? Como se fosse assim, é muito doido, porque quando você começa a entender, você começa a inverter a ordem de, de ser espiritual primeiro, de ser energia primeiro, você começa a entender que quando eu falo propósito, não vem uma profissão. É claro, a gente vai expressar muito o nosso propósito aqui na Terra através do profissional, mas não necessariamente. Porque o propósito, porque é muito interessante quando a gente começa a se ver como espírito primeiro, quando a gente coloca, eu sou um espírito antes da matéria, eu sou um ser espiritual antes da matéria. É legal porque aí você vai entendendo certas composições, certos nomes que aqui na Terra a gente teve que dar para se entender como matéria também. Porque nós não somos matérias, mas nós estamos matéria. E esse mundo é um mundo material, é um mundo ainda que se expressa através da matéria, onde recursos financeiros, onde ter um local, onde coisas materiais é o que nos mantém. Então não adianta a gente também ignorar a parte material, porque a gente precisa sobreviver com qualidade aqui para poder até expressar o nosso propósito com qualidade. Só que aí quando a gente começa a inverter, entendendo, se entendendo como espírito primeiro, a gente começa a ampliar o entendimento de tudo isso, e por mais que eu saiba que eu posso expressar o meu propósito muito através do meu profissional, eu não limito isso. Eu não trago, é o profissional. Não coloco uma forma de ser nele. Entende? Assim como eu também, quando eu coloco que a espiritualidade, quando eu não transformo isso em algo religioso, dogmático, algo sistematizado, quando eu consigo trazer a espiritualidade de uma forma assim muito maior do que nomes, palavras, conceitos, é uma expansão que ganha, que te leva a um entendimento muito maior do que você veio fazer aqui de fato. E aí muitas coisas não é que perdem sentido, mas que agora é como se você conseguisse converter e inverter tudo. E muita coisa que antes era grande, era pesado, dava medo, dava confusão,
começa a se clarear mais, começa a ter mais entendimento, começa a ficar mais leve, começa a se expressar de uma forma diferente e você interage com o mundo de uma forma diferente, você sente o mundo de uma forma diferente. E aí você capta melhor as energias, a sua intuição fica melhor, a sua sensibilidade. Por quê? Porque você tá mais nesse campo. Não é coisa mística, não tô falando aqui, não. Todo mundo é espiritual. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Você acreditando ou não acreditando. Você tem um espírito dentro, em você. A sua composição, a sua essência é energética. E aí quando você começa a se perceber como esse ser primordial, você se conecta mais com isso, assim como se você se conecta mais com o material, você vai sentir as coisas de uma forma mais material. Mas aqui existe o equilíbrio disso, é muito importante que exista o equilíbrio, porque senão você fica muito ali no espiritual também, você se perde como matéria. E tem um propósito, você não veio para cá à toa para ser espírito, senão você ficava como espírito. Entende? Então, aí você começa a ligar isso a propósitos, a entendimentos, você começa a encaixar as coisas de uma forma mais harmônica, que te fazem entender seus valores, suas percepções, em momentos que você não tá tão bem, e o que você e você se conecta. É muito incrível isso, gente. Eu tô me despertando desde 2012. Só que o meu processo ele foi muito turbulento. Então eu tenho a sensação que me despertando de verdade, com uma consciência mesmo, eu sinto que isso está acontecendo desde 2022, começou, mas bem no início mesmo. Mas durante esses 10 anos ali, porque aconteceram muitas coisas nesses 10 anos. Meu pai faleceu, eu tive alguns processos de depressão, de falta de entendimento, de me sentindo perdida de muitas formas emocionais. Tive muitas questões ali que eu acabei mergulhando muito mais na questão material mesmo, como se eu fosse só daqui. Então eu fui despertando, mas de uma forma muito confusa. E quando a gente tem um olhar maior do que é a espiritualidade, a gente não se perde tanto nisso, porque quando a gente traz, e eu quero, antes de falar o que eu vou falar, eu quero deixar bem claro, eu não sou contra a religião. Eu acho que toda religião tem seu propósito também, tem seu momento de ser e acontecer. Tem muitas pessoas que cada pessoa precisa se despertar de uma forma. E toda religião tem sua importância, seu propósito, toda doutrina, toda filosofia, enfim, tudo tem ela tá aqui por um motivo, um sentido e faz parte de algo maior. Se você se conecta com X, Y, Z, religião, doutrina, cultura, enfim, isso faz parte do seu processo. E se faz sentido para você, se você se sente bem seguindo tradições, seguindo rituais que fazem parte, e se isso se comunica bem com você, se isso te expande como ser humano, maravilha. Então eu não sou contra isso, pelo contrário. Eu acho que tudo tem seu momento. Mas eu confesso também, mas aí foi a minha forma também de ver. Foi a forma também de muita confusão que eu vivi, de olhar para isso de uma forma mais limitada também, onde durante muito tempo muitas questões foram confusas, porque eu coloquei medos na frente, eu coloquei receios, eu achava que, que Deus não ia falar comigo, eu achava que espiritualidade
é a comunicação com os espíritos, e não necessariamente. Espiritualidade é uma expansão muito maior, é algo que me conecta com o todo e me expande, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer é que quando a gente se sente perdido, quando a gente não entende muita coisa do que está acontecendo com a gente, como nessa questão de espiritualidade, e liga muito espiritualidade à religião, é muito comum a gente se perder como ser espiritual, porque a gente começa a colocar limitação na nossa própria expansão, sabe? E a espiritualidade não existe um lugar, não existe uma forma de ser. A espiritualidade é essa expansão de ser. E que quando você se conecta com a sua consciência, com seu eu superior, você se conecta com a espiritualidade. E isso faz com que as coisas fluam de forma diferente. E isso te conecta mais com tudo isso. E aí, em momentos, por exemplo, como essa semana, que eu tava na TPM, que eu tava ali com questões hormonais mais baixas, que eu não tava com vontade de levantar da cama, mas eu tinha que levantar, que se eu não tivesse 2 filhos, ou tivesse compromissos ou coisas para fazer, provavelmente eu ficaria na cama. Eu não teria, eu não tava com vontade de levantar. E às vezes, dependendo do nível que a gente tá, a gente sente até raiva de ser obrigado a levantar, né? E aí foi exatamente na semana onde eu tava tentando entender isso. E como eu tô com o meu campo físico e o meu campo emocional fortalecido, porque eu tenho feito muitas práticas, eu tenho feito algumas coisas que fortalecem esses 2 campos, eu tô dando espaço para o campo energético e espiritual, porque se eu tô com um campo emocional ou campo físico bloqueado, denso, é muito mais difícil eu acessar esse campo energético e espiritual. Não porque ele para de existir, mas é como se eu estagnasse um fluxo, é como se de repente imagina um rio que corre, eu coloco uma pedra ali. Vai continuar meio que passando a água ali pelas frestinhas, ele vai continuar, mas é mais difícil dessa água chegar onde ela tem que chegar, entende? Então, como eu tô com esses campos fortalecidos, mesmo nesses dias de baixa, nesses dias mais sem tanta energia, eu consigo fluir, porque a pedra que eu coloco agora não é uma pedra tão grande. Não é algo que me estagna. E quando você começa a se expandir, quando você começa a se ver como um ser energético e espiritual, aqui também existem outros nomes, mas eu vou me ater a esses 2 para fazer sentido dentro do assunto que eu tô trazendo. Quando você se enxerga como esse ser, você entende algo dentro de você e parece que isso te motiva de alguma forma. Tipo assim, antigamente, quando eu entrava nessas questões, talvez de TPM ou de momentos da minha fase que eu tava vendo que, cara, quase não fazia sentido eu estar aqui na vida. Eu não sentia vontade de estar aqui, eu não tinha ânimo. Parecia que eu vivia, sabe aqueles sonhos que a gente, ou sonhos não, aqueles filmes que a menina acorda e aí ela vive, e aí no final do filme acontece alguma coisa que ela morre, e aí quando, em vez dela morrer, ela acorda desse sonho, e aí ela vive nesse loop, aí ela vai vivendo, e aí vão acontecendo coisas no filme que ela vai tentando parar de sempre ser esse final, onde ela sempre acorda
e se dar conta que mais uma vez era um sonho. Eu tinha muito essa sensação de que como se eu estivesse vivendo isso, eu fazia coisas e tal, não sei o que, de repente parecia que eu estava me iludindo. Parecia que eu fazia práticas ou coisas só para não perceber o tão medíocre ou ruim a minha vida é. Sabe? E aí, mas por quê? Pelo menos para mim, eu me via primeiro como um ser material, como um ser que está aqui para fazer coisas, e aí como eu não estou conseguindo, não estava conseguindo, e aí como eu não estava conseguindo fazer muitas das coisas que o material, que esse campo material exige, diz que é o melhor, eu me sentia não produzindo, não trazendo tudo que tinha que ser feito dentro do campo material. E aí, quando você começa a se ver como ser espiritual também, você começa a equilibrar e entender que não, peraí, isso aqui faz parte do propósito, isso aqui é um momento, isso aqui é algo que eu vou ter essa oportunidade de trabalhar, melhorar, e aí faz sentido, mesmo ainda não sendo o melhor campo material, melhor visão, a melhor coisa que está acontecendo no campo material. E aí as coisas ficam mais leves. Elas, você respeita mais o processo, ou você entende mais o processo, ou as coisas fluem de forma diferente. Por essa simples versão. E eu vou confessar aqui para você, nunca achei que só fazer essa inversão mudaria tanta coisa aqui dentro. Ajustaria tantos pontos aqui dentro. Porque é uma coisa tão simples. Só que assim, é algo que você pode ouvir alguém falar e falar, ah, beleza, é isso mesmo. Só que isso é algo que precisa ser sentido. Você precisa se sentir primeiro como espírito. Não adianta você falar, não, eu sou espírito primeiro. Porque eu falava. Eu nunca tive dificuldade de entender que eu sou um ser espiritual. Eu nunca tive dificuldade de entender esse campo energético e espiritual. Pelo contrário, isso sempre foi muito fácil para mim. Até por isso que quando eu estudei muito dentro da doutrina espírita, muita coisa fez sentido para mim, muita coisa foi respondida, eu me conectei muito fácil, não tive dúvidas de muita coisa, parece que eu sabia, parece que eu estava vendo algo que eu sempre soube, mesmo sendo a primeira vez que eu estava vendo aquilo. Só que aí, quando você vai se expandindo mais e se entendendo e saindo mais disso, até ali você percebe que existe uma limitação. E aí você vai se expandindo cada vez mais e se entendendo mais como esse ser transcendental. E entender isso foi algo que é como se eu tivesse preenchido uma lacuna que eu sempre sentia que estava vazia. Que eu sempre sentia que, ué, por que eu sinto que falta alguma coisa? Mas por que eu sinto que ainda não está fluindo? Sabe? E se entender como ser espiritual, por mais que eu já soubesse que eu era, mas sentir isso foi muito, muito único, muito verdadeiro, me preencheu total. Então eu quero trazer aqui para você algumas coisas que eu tenho feito, que são coisas assim, que até no início eu também tive um pouco de dúvida, que eu fui implementando ali e eu fui vendo o resultado e foi me conectando me trazendo energia de certa forma, me conectando mais com o campo espiritual. E são práticas bem simples mesmo, que você não precisa fazer muita coisa. Por exemplo, vou começar aqui com uma simples, beber água com intenção, que é uma prática que
Na TPM do mês passado, que eu tava assim, que geralmente é nessa semana assim da TPM que eu fico mais para baixo, eu me sinto minha energia um pouco esgotada. E aí eu não sinto muita vontade de fazer as coisas, eu fico mais impaciente, eu fico mais desgostosa com a vida, sabe? Parece que eu volto para aquele loop lá. E aí eu tenho feito isso, eu coloco uma água e imagino como se eu estivesse colocando um energético para mim, como se eu estivesse colocando algo que vai me dar motivação, algo que vai me trazer energia. E eu emano isso para a água. Eu entro em contato com essa energia da água e eu bebo essa água, imaginando essa água me energizando. E é muito legal. Mas assim, dependendo de como você tá também, vai ser menos essa energia que ela vai dar, vai ser mais. Quanto mais conectado energeticamente você tiver, e não é só questão de acreditar, não, é conectado com a energia. É como se existisse assim, por exemplo, uma bateria. Quanto maior tiver, mais forte tiver ou carregada tiver, mais ela vai conseguir fazer aquele aparelho funcionar. Entende? É tipo isso. Mais você vai conseguir trazer a energia que precisa para aquilo. Entendeu? Então, o acreditar ele vem mais nesse lugar de tipo assim, se conectar com essa energia. Então, se você está pouco conectado com a energia, você está mais material, mais denso, mais sim nesse lugar, vai fazer efeito. De qualquer forma, faz efeito. Não deixe de fazer, mesmo você achando que é besteira, que lá no início eu fiz muito isso. Mesmo falando, mal não vai fazer. O máximo que pode fazer é nada. E eu sempre via alguma coisa, quando dava algumas horinhas que mais pra de um tempo pra cá, que eu tô mais consciente na minha própria vida. Nossa, realmente eu melhorei. Nossa, realmente eu tô um pouquinho mais animada. Não era aquela animação maravilhosa que eu queria estar pulando, parecia que eu tomei literalmente um energético. Mas hoje em dia é mais assim. Quando eu faço isso, coisas que lá atrás eram mais simples, hoje, eu beber essa água com essa intenção me leva mais, me conecta mais com esse energético, entendeu? Então, quanto mais eu estiver conectada com meu campo energético, com o meu campo espiritual, mais essas coisas vão ter ativações, vão realmente funcionar, tá? Então, beber água com essa intenção, emanando ali como se fosse um energético. Outra coisa, tocar numa planta, numa árvore, tocar mesmo, não é só ter o contato com a natureza. Essa semana foi o que eu fiz. Eu precisei ir e eu fiquei 1 hora. Foi 1 hora só que eu fiquei, porque eu tinha atendimento, tinha coisa para fazer, não dava. Eu fiquei 1 hora lá e eu toquei na árvore. Eu meio que fiquei olhando ali para ela, olhando a energia dela, o que ela me trazia de sensação. E assim, 1 hora de ir, de voltar, de fazer. Então, o momento, o contato com a árvore foi, sei lá, 15 minutos, talvez até menos. E já fez para mim algo muito grande. Mas hoje, antigamente, eu precisava de mais tempo para fazer essa recarga. Nela, eu precisaria de mais tempo. Ou de mais dias, né? Porque às vezes a gente não tem, por exemplo, eu só tinha 15 minutos, mesmo que fosse antigamente, já seria alguma coisa, mas também talvez não me daria toda essa energia que eu tô aqui hoje, me sentindo mais assim disposta. Entende? Então, assim, aí você precisa entender que nível você tá. Às vezes você vai ter que fazer só 5, você só tem 5 minutos, mas aí você faz todos os dias 5 minutos. Entende? Diferente de alguém que já está mais conectado com seu campo energético e fazer isso uma vez na semana já a bateria já é aquela bateria que dura a semana toda. Então você precisa, é isso que é a consciência, o autoconhecimento, é você entender o quanto que você precisa daquilo, em que fase você tá, o que campo você tem que olhar, sabe? Então, isso é outra coisa que eu faço também. Às vezes também, outra coisa que eu faço
é ficar olhando para o céu, ficar olhando as nuvens passar ou ficar olhando as estrelas. E às vezes ali eu trago alguns desabafos, eu trago algumas questões, algumas perguntas. Muitas vezes eu não obtenho nenhuma resposta ali. Quanto mais conectada eu tiver, quanto mais silenciosa eu também for para receber, mais eu consigo receber e ter ali algo que possa me inspirar, me trazer respostas. Porque quando eu tô muito naquele momento mais material, onde eu trago minha raiva, minha tristeza, minha coisa e tal, isso que eu tô falando demais, eu tô trazendo muito barulho. Eu tô trazendo, tá ficando denso a minha energia, então eu não tô tão conectada energeticamente, é como se minha bateria tivesse mais baixa. Então talvez eu não vou receber, mas eu não deixo de fazer, eu faço. Entende? E aí, outra coisa também que eu faço, adoro quando a lua tá cheia. E eu fico ali 3 minutinhos que seja, olhando para a lua, observando, recebendo essa energia da lua. Uma outra coisa também que eu gosto de fazer, que isso me conecta muito com a minha criança interior. Eu gosto de desenhar. Eu gosto muito de desenhar árvores, folhas, flor. E eu gosto muito de desenhar essas coisas. Eu não sou desenhista, né? Meus desenhos são bem simples, não tem muita estrutura, não. Mas eu gosto de desenhar mesmo assim. E entender e me desconectar de exigências de desenhos, meu traçado tem que ser igual ao do Picasso, igual de Van Gogh. Me desconectar disso me fez muito bem, porque eu comecei a desenhar mesmo, não sendo o traçado mais perfeito. Mas eu vejo beleza hoje nos meus desenhos. Então, eu desenho e gosto de colocar frases ali. Às vezes eu procuro as frases na internet que ressoam comigo e eu tenho um caderninho que eu, não necessariamente eu escrevo nesse caderninho, eu gosto mais de colocar frases e desenhos. E aí quando eu tô mais assim, eu sinto que eu me conecto mais com a minha espiritualidade, eu de alguma forma isso recarrega a minha energia. E aí você tem que ver que tipo de hobby você pode fazer que carrega a sua energia, né? Às vezes vai ser uma luta também, às vezes vai ser correndo, às vezes vai ser andando de patins. Estava até pensando nisso, que eu fui no parque, peguei lá na árvore, eu tava, cara, eu vi uma pessoa passando de patins e eu lembrei o quanto que eu gosto de andar de patins. Tem, acho que 10, 20, quase 20 anos que eu não ando de patins. Vai ser bem complicado, mas eu tô começando a cogitar isso, que talvez isso também, que aí eu vou pro parque, ando um pouco, enfim. Mas é isso, é você procurar algumas dessas coisas que te conecta, que te dá energia de alguma forma, que te dá prazer na vida, que te faz carregar a bateria de alguma forma, sabe? E aí quando você entende que não adianta só pagar conta, é claro, não vamos por esse lugar onde, o dinheiro não é importante. O dinheiro é importante, sim. É ele que faz a gente sobreviver bem, com qualidade nesse mundo material, para que você possa comprar seu patins, para que você possa ter uma internet de qualidade, para que você possa ter uma casa segura. Então, sim, o dinheiro é importante, sim. Só que se você trabalha só no campo material, se você olha só para isso e fala que não tem tempo para curtir tudo isso, você fica nesse lugar mais denso, onde você não recebe, não se conecta tanto com a sua espiritualidade, tem mais dificuldade de sentir esse campo mais sutil. E são dessas coisas simples do dia a dia que você pode se reconectar. Que eu fui fazendo ali, inicialmente até um pouco cética, inicialmente até um pouco duvidosa, duvidando mesmo mas fiz. E chegar hoje, em como eu tô, de poder beber uma água e falar, caraca, eu me sinto tendo bebido um energético, tocar numa planta e falar, caramba, eu consegui sentir essa energia e poder estar me sentindo mais assim, mesmo na semana da TPM, mesmo horas antes não estar me sentindo desse jeito, é muito bom, gente. É algo que bom que eu comecei lá atrás, que bom que eu comecei não acreditando. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês, porque às vezes
Até semana passada, eu tô doida agora para ver como é que vão ser as próximas semanas, porque assim, eu tô nesse processo, como eu falei para vocês, lá de 2012. Mas o processo do despertar, ele é meio exponencial, né? Tipo, você evolui aqui um pouquinho, e aí, além de você evoluir o que você vai evoluir para frente, você evolui em cima desse novo referencial. Então, você dobra, você evolui muito mais do que você evoluiria, continuaria evoluindo. Ele é sempre, você vai se expandindo muito mais. Então, assim, eu tô sentindo que isso tá acontecendo muito mais, de uma forma muito mais expansiva, muito mais ampla, sabe? E eu tô doida para ver as próximas semanas, porque o que eu evoluí nesses 10 dias aqui estudando sobre esse vídeo que eu queria fazer foi algo assim muito único, muito maravilhoso. Sério, foi um. Eu tentei, eu estudei várias coisas, não, eu me aprofundei dentro de questões que me expandiram. Entende? Isso é muito legal. E aqui eu não tô dizendo que agora eu já sou um ser cósmico e tal, eu sou, né? Mas, sabe, eu entendo que ainda é um processo onde eu tô entendendo isso. E eu tô falando de um lugar agora, de alguém que tá no início desse novo entendimento. E que eu tô louca pra ver a cena dos próximos capítulos, sabe? Mas aqui a ideia é trazer tanto essa experiência de despertar dentro do campo espiritual, dentro do campo energético, e também de trazer coisas que eu venho fazendo e que eu faço também com as pessoas que eu atendo, e que de certa forma elas me relatam as suas expansões, como as visões, o seu entendimento. Muitas pessoas eu ainda atendo onde a gente está tratando muito ainda o campo emocional. Ainda não chegaram nessa parte energética e espiritual. Meio que estão num processo onde precisam ainda fazer muita cura interior, a cura da criança interior, cura de questões emocionais, entendimentos emocionais, mas não que não estejam tratando o campo energético e espiritual, estão também, mas não é com um olhar voltado igual tá para o campo emocional, igual tá para o campo físico. Então, a maioria das pessoas hoje que eu atendo, eu tô atendendo, trabalhando muito mais dentro desse campo físico e desse campo emocional, para que agora elas possam também ter esse olhar mais amplo para o campo energético e espiritual, sabe? E dividir isso aqui tá sendo bem legal, porque é algo que eu tô vivendo e tô experienciando, sabe? Então, são essas práticas, gente. Assim, nos outros vídeos eu falo várias outras práticas também, que eu trouxe mais algumas dessas que eu faço. A outra coisa também que eu faço, eu me conecto com os cristais. Eu, dependendo de como eu estou, eu pego um cristal e coloco embaixo do meu travesseiro. Às vezes eu pego mais de um cristal e coloco embaixo do meu travesseiro. Às vezes eu deito ali colocando um cristal na testa e vou dormir. Enfim, eu tenho me conectado muito com os cristais, com a energia que o cristal traz, sabe? O banho de sol também, eu tenho recebido essa energia do sol para de alguma forma me ajudar a energizar. Eu falei nos outros campos, né? Então, se você quiser ver coisas que eu tenho feito, e também feito com as pessoas que eu atendo, para me sentir nessa expansão, para sentir esse preenchimento que eu venho buscando, que durante muito tempo foi muito confuso para mim. E agora eu tô começando a sentir que eu tô no início dele. E só no início eu já tô me sentindo muito preenchida. Eu tô me sentindo muito vívida, muito conectada com o entendimento de muitas questões, sabe? Isso é o início. Esses 10 dias eu tenho a sensação que eu expandi o que eu não expandi em 37 anos, em 38 anos. Eu falo 37 porque com 37 é que realmente algo começou a expandir muito mais, né?
Então, assim, esses 10 anos de despertar, foi vindo um despertar, foi tendo muitos entendimentos, mas eram mais confusos e mais desafiadores, mais conflituosos. Eu ia despertando, ia tendo alguns entendimentos, e era como se eu tivesse horas desse preenchimento, ou dias muito espaçados. E cada vez mais eu sinto que eu tô com esse preenchimento durante mais dias. E eu agora inverteu, é como se a confusão, o perdido, a falta de preenchimento, ela vem muito às vezes, é o contrário, entende? E isso tem isso se conecta muito com essa energia vital, que tem me alimentado, que tem conectado todos os meus campos. E ter feito essa série da energia vital foi algo sensacional, foi algo muito legal. Eu fiquei muito feliz de fazer isso. E concluir ela dessa forma, eu adorei. Foi incrível. Quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando aqui nessa trajetória, né, nessa série de 4 episódios, as pessoas também que ainda vão vir, que ainda vão ver esses vídeos. Quero agradecer também que de alguma forma você se conectou com a minha energia. A gente tá nesse emaranhamento quântico e isso é muito gostoso de sentir essa expansão, essa vida acontecendo de uma forma muito mais ampla, né? Saindo de questões de medo, confusão, de receios, de conflitos, de vazio, de questões ali que ainda fazem parte de mim. Isso aí não vou deixar de sentir isso nunca. Isso eu sou um ser material. Mas agora a forma que é percebida, sentida, vivida é diferente. E é isso, gente. Muito obrigada. Gratidão por estarem aqui, todos vocês. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você de alguma forma, que eu tenha tocado aí em questões também que te despertem de alguma forma, porque isso faz parte também de um propósito meu, e que se de alguma forma você se conectou, isso fez sentido para você e você quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar meu contato na descrição do vídeo. E eu te convido a entrar em contato para que a gente possa trocar figurinhas, para que eu possa te atender de alguma forma, auxiliar, enfim, o que eu estou à disposição, o que eu puder fazer, o meu propósito puder alcançar, eu estou aqui para isso também, tá bom? Muito obrigada. Como eu fiquei muito mergulhada nessas 4 semanas aí dentro, estudando profundamente a energia vital, os campos, eu já tenho algumas anotações do que eu vou fazer daqui para frente, nos próximos episódios, mas ainda não tenho um tema, não tenho algo ali já pronto que eu vou começar a falar. Eu tenho algumas ideias já fiz algumas anotações, mas ainda estão bem nesse campo sutil, nesses campos das ideias. Então, quinta-feira que vem eu começo uma nova série, um novo acompanhar aí de novas percepções, e que vai ser um prazer de novo mergulhar nisso com você, e eu te convido a fazer parte dessa nova série, me acompanhando aí, tendo esses entendimentos comigo. Tá bom? Então, muito obrigada. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.